O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje que, caso vença as eleições, pretende retomar obras paralisadas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e estimular financiamentos de pequenos e médios empreendedores através de bancos públicos com o propósito de gerar empregos. A gente vai recuperar o financiamento para essas obras continuarem a gerar emprego. A gente vai discutir muito a questão da digitalização para que esse povo possa ter internet no Brasil inteiro para a gente gerar oportunidades de emprego. Nós vamos tentar fortalecer muito o pequeno e o médio empreendedor individual. Nós vamos tentar organizar muito o povo em pequenas cooperativas para que eles encontrem nova forma de trabalhar, porque tem muita gente que não quer patrão, tem muita gente que quer trabalhar por conta própria. E nós vamos incentivar essas pessoas a serem empreendedores e vai ter financiamento do Banco do Brasil, vai ter financiamento do BNDES, vai ter financiamento da Caixa Econômica Federal para isso. Essa fala foi dada durante a entrevista de Lula à Super Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro. E acho que já tem uma influência de Ciro Gomes aí, esse fone de Ciro Games, né, de jogador, né, de jogo de internet, né? Locutor de futebol, locutor de futebol. Transmissão de... Mas, Raquel, claro que eu teria que começar com você sobre esse assunto. Como você até falou, você leu o programa e não viu nenhum ponto específico, nenhuma explicação de como as coisas serão feitas. Acho que o mesmo se aplica a essa entrevista, né? Muitas propostas, muitas ideias, mas sem dizer como serão feitas. Nossa, eu acho que aí tem muitos pontos nessa questão do BNDES. Primeiro, que o Lula, nas várias declarações que ele vem dando, ele enfatiza que vai ser um BNDES focado para os pequenos empreendedores. É uma maneira dele dizer, sem dizer, que não vai ser focado nos campeões nacionais, que é uma crítica muito forte que ele sofreu nos governos dele. E aí estamos falando, né, de Odebrecht, Ike Batista, JBS, enfim, a lista é longa. Agora, se você for na questão mais de fundo, que é o tanto que o Banco Público ou o BNDES, o tanto que eles efetivamente ajudam o mercado em termos de crescimento, em termos de estimular a economia, aí é um debate muito amplo. Porque tem muito setor empresarial que sim, defende, acha que o BNDES consegue dar um funding melhor, e tem muita gente que diz que não, que diz que gera uma enorme distorção, porque quando o BNDES vem com uma taxa mais subsidiada, né, com uma taxa mais barata que o mercado, o Tesouro Nacional, ou seja, todos nós que pagamos impostos, tem que subsidiar isso. E aí você mexe na competição dentro do mercado, e leva, em contrapartida, as taxas que são cobradas pelos bancos comerciais a subir. Então, assim, é bem polêmico. Então, acho que tem dois movimentos aí que a gente precisa prestar atenção. Essa questão dele focar no microempreendedor, que é ele dizendo, calma, não vou apostar mais em campeões nacionais, um meia-culpa sem fazer um meia-culpa. E essa questão do crédito, que aí eu acho mais complicado. Eu acho que o Brasil já avançou muito aí para retroceder de novo. Vale lembrar que nos governos do PT, o BNDES ficou com um balanço enorme, muito inchado. Depois teve que fazer muita devolução de dinheiro para o Tesouro. Isso saiu bastante caro para as contas do governo. Eu acho que o aspecto político desse tipo de fala dele é muito mais pela questão do papel que o BNDES teve nos governos do PT, porque essas políticas de campeões nacionais não tem um problema só de ordem econômica, tem um problema de ordem política e de investigação, inclusive de corrupção. Exato. É também um mecanismo de defesa, uma vacina para as questões que envolveram o uso do BNDES, as suspeitas que foram investigadas com esses campeões nacionais, o financiamento de projetos fora do país, aquela coisa toda, que são assuntos sensíveis aí para a imagem do PT, né? Agora, Caio, até que ponto a gente sabe que a taxa de desemprego está 8,9%, me corrija se eu estiver errado, Raquel, a gente talvez caminhe para um terceiro mês de deflação. Como que o candidato Lula consegue trazer eleitores para as suas propostas econômicas com esses bons números que, neste momento, a economia brasileira apresenta? O principal foco ali nessas mensagens, vamos só voltar alguns 3, 4 meses, né? Há 4, 5 meses, a campanha do Lula apostava muito nessa economia real, no Brasil real, justamente para se contrapor
ao discurso do Palácio do Planalto, que naquela altura não tinha esses dados, né? Os dados de deflação, a Raquel vai me corrigir, mas acho que são de agosto, né? A primeira, né? Acho que agora vai ser o terceiro mês de deflação. Então não tinha. Isso aí, então, de certa maneira, quando começam a aparecer os números de inflação e de desemprego, a melhora nesses índices, fica tanto as duas campanhas fazendo o discurso econômico, mas pelo lado do Lula, o que eles focam muito é que esses benefícios, né, esses bons indicadores da economia de 2 meses para cá, acho que 3 meses para cá, eles não chegam, não atingiram ainda o Brasil real, eles ainda não conseguiram beneficiar a maior parte da população, principalmente os vulneráveis, né? Isso a gente vê na rua, né? Como é que está aqui na Avenida Paulista, a gente vê essa situação, centro de São Paulo, enfim, para não dizer o país todo. Então esse é o discurso, né? Você tem uma melhoria aqui e acolá, você tem essa melhoria. O governo federal explora muito isso como um sinal de retomada, explora. Só que a campanha da oposição do Lula explora isso, né? Que isso não chegou ainda na ponta para o brasileiro mais vulnerável. É importante ter a visão do Felipe, porque, e só para fazer aqui uma explicação, né? A Super Rádio Tupi é uma rádio extremamente popular do Rio de Janeiro, né? E Lula fala exatamente para esse público, né, Felipe? Exatamente, Márcio. E eu já até falei com a Helena Landau, que foi coordenadora econômica da campanha da Simone Tebet, que agora apoia o Lula, e ela falando que o Lula não tem que acalmar o mercado e tal, que ele tem que falar justamente para esse pessoal interessado em como as pequenas e médias empresas podem evoluir, podem crescer, como o banco vai ser utilizado. Eu estava aqui ao vivo com o Caio na sexta-feira, quando saiu um discurso do Lula nessa mesma linha, e apontei isso que o Yuri e a Raquel bem apontaram, que ele estava tentando mostrar para o futuro algo diferente daquilo que ele fez no passado com a política dos campeões nacionais, e favoreceu ali Eike Batista, os irmãos Batista também, né? Eles têm o mesmo sobrenome do Eike, a Odebrecht foi financiada ali pela Odebrecht para tocar obras na Venezuela e em Cuba, né? Então, assim, eu costumo dizer que o Lula colocou o capitalismo de compadrio nacional a serviço do socialismo internacional com esse tipo de financiamento. Então, elas tocavam obras, por exemplo, no metrô de Caracas, na Venezuela, o Porto de Mariel, em Cuba. A Odebrecht era favorecida na Petrobras também, remunerava o Lula por palestras, participou da reforma do sítio de Atibaia, o Palocci, na delação, falava que o Lula foi fazer a aposentadoria. Então, assim, tudo isso pegou muito mal para ele. E agora, ele, para projetar o próximo governo, ele fala que o Banco Nacional de Desenvolvimento vai ser utilizado para ajudar as pequenas e médias empresas. Agora tem esse outro problema, apontado pela Raquel. Quais serão os critérios? Isso acaba favorecendo um lado e atrapalha outro. Porque você tem a concorrência desleal, por exemplo, resultante de esquemas de corrupção como o da Petrobras. Você tem grandes empreiteiras e elas acabam sendo beneficiadas, ganhando fortunas, podendo comprar mais equipamento, tendo mais recursos humanos, do que outras empreiteiras que não estão dentro do esquema. E quando você coloca um banco para servir a determinadas empresas, você também tem que ter critério para acabar não criando distorções do mercado. Então, isso precisaria ser mais detalhado num plano. São esses detalhamentos que faltam, mas pelo menos ele está projetando algo melhor do que aquilo que ele fez no passado, e eu concordo com a Raquel, um meia-culpa sem meia-culpa. Na verdade, não é, né? É entre aspas.